servidor público de maneira direta, ok? Estes casos, eles foram subindo de instância, eles já passaram pelos tribunais de segunda instância e chegaram até a nossa Corte Suprema. E a nossa Corte Suprema se posicionou. Não pode o agente público responder diretamente pelos danos. Estas questões já foram muitas vezes objeto de concurso e de exame de OAB. Então você que vai prestar OAB, tome muito cuidado. Não pode processar diretamente o agente público. Primeiro você tem que ir pro Estado, vai ter que aguentar o precatório. Você não vai conseguir escapar do precatório processando diretamente o agente público, tá bom? Tem que ser assim. Por quê? Porque sua relação jurídica não é com o agente público, é com o Estado. Então, você não pode desviar a atenção direto para o agente público. E, principalmente, você não pode fazer disso como um mecanismo para escapar do precatório. O precatório deveria funcionar, não pode ser assim. Mas a regra de condenações do Estado é pagar em precatório. Tem que ter uma ordem cronológica para não haver injustiças. Tudo bem? Então não escape do precatório, não tem jeito. Caso um agente público, mesmo que ele esteja se aparecendo, negligenciando norma jurídica, sendo imprudente ou sendo imperito, lhe causar um dano, você tem que ir para o Estado. Tudo bem? Vamos aqui para a nossa última pergunta. Pode passar. Professor Eduardo, quais são as esferas de responsabilidade dos servidores públicos? Muito interessante essa pergunta, tá? Ela ultrapassa a órbita da responsabilidade civil do Estado. Ela vai para outra seara. Quais são as esferas de responsabilidade? Um servidor público, ele pode responder por danos, ou seja, na esfera civil. Ele pode responder na esfera criminal, quando ele realiza um ato ilegal e típico da esfera penal. Ele pode ser responsabilizado na esfera administrativa, quando ele descumpre norma do superior ou quando ele não chega no horário, enfim, quando ele descumpre normas administrativas de hierarquia. E ele pode ser responsabilizado na esfera de improbidade. Professor, em cima deste tema, o que cai em exame da OAB? Em cima deste tema, o que cai em exame da OAB é se uma esfera de responsabilidade pode se uma esfera de responsabilidade pode prevalecer ou influenciar em relação às demais esferas. Por exemplo, se ele for condenado administrativamente, ele fez uma conduta ilegal, vai ser suspenso, ok? Uma conduta ilegal na esfera administrativa, ele vai ser suspenso. E ele também, em virtude dessa conduta, fez um ato criminal. Se ele for absolvido no criminal, pode se anular a administrativa? A resposta é talvez. Em 2 casos apenas, a esfera criminal vai prevalecer sobre todas as demais esferas. Quais casos? A decisão criminal pode prevalecer sobre as demais esferas de responsabilidade do agente público quando, no criminal, ficar comprovado que o fato não existiu, que o fato que gerou o dano não existiu, que gerou a conduta não existiu, ou que ele não foi o autor da conduta. Quais são os casos, então, que prevalecem? Quando ficar provado que o fato não aconteceu na esfera criminal, que o fato não aconteceu, ou quando ficar provado que ele não foi o autor do fato. O agente público não foi o autor do fato. Quando isso acontecer, este agente público pode pegar o caso da justiça criminal e apresentar nas demais esferas. Na esfera civil, por exemplo, que ele tem que pagar, na esfera administrativa, ou mesmo na esfera de improbidade administrativa. Falar assim, olha, eu não fui o autor deste fato. Este fato não aconteceu, ficou provado na esfera criminal. O que vai acontecer com as demais esferas? Todos os processos deverão ser anulados, ou seja, apagados. Por quê? Porque a criminal, nestes 2 casos, prevalece sobre as demais. Se não for estes 2 casos, aí não prevalece. As decisões nas outras esferas permanecerão válidas,
Perfeito? Bom, gente, esgotamos aqui o segundo bloco do programa e agora nós temos a aplicação prática de tudo isso. Fique conosco no terceiro bloco. Até lá. Já voltamos com o terceiro bloco do nosso programa Prova Final. Agora estamos com o quadro X da Questão. Neste quadro, nós vamos para a prova da OAB. Nós vamos colher duas perguntas da prova da OAB relacionadas com este tema, que com certeza nós já exploramos o assunto nos dois primeiros blocos do nosso programa. Vamos ver como é que esse assunto cai na prova da OAB? E aqui eu já aproveito para deixar mais uma mensagem para você. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre concurso público, sobre o próprio exame da OAB, sobre a prova da OAB, entra no nosso site, é o www.lfg.com.br. Agora, sem perder mais tempo, vamos direto à primeira pergunta do exame da OAB. Vamos lá. Diz assim a OAB: um policial militar de nome Norberto, no dia de folga, quando estava na frente da sua casa, de bermuda e sem camisa, discute com um transeunte e acaba desferindo tiros de uma arma antiga que seu avô lhe dera. Com base no relatado acima, é correto afirmar que o Estado, alternativa A, será responsabilizado, pois Norberto é agente público pertencente a seus quadros. B, será responsabilizado com base na teoria do risco integral. C, somente será responsabilizado de forma subsidiária, ou seja, caso Norberto não tenha condições financeiras. Ou D, não será responsabilizado, pois Norberto, apesar de ser agente público, não atuou nesta qualidade. Sua conduta não pode, pois, ser imputada ao ente público. Bom, gente, aqui me parece que a situação é muito simples. Norberto é um agente público, indiscutivelmente, é um policial militar. E esse Norberto causou danos a terceiros. Vamos pegar a lei que regula a responsabilidade civil do Estado, e vamos ver se o caso do Norberto se encaixa na norma. Qual que é a norma, gente? É o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. E nele está dito: as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes nesta qualidade causarem a terceiros. Veja que a lei diz: danos que seus agentes nesta qualidade causarem a terceiros. Eu pergunto, Norberto estava agindo na função pública naquele momento? Ou ele estava agindo como se fosse um cidadão no momento de descanso dele? A resposta é justamente essa. Naquele momento ele estava descansando na casa dele, de bermudão e sem camisa. Logo, não estava na qualidade de agente público, não estava exercendo a função. Então a resposta só pode ser uma, e muito fácil de se chegar. É a resposta D de dado. X da questão, D de dado. Vamos ler a redação da alternativa D? Volta a alternativa aí. Alternativa D. Não será responsabilizado. Quem não será? O Estado. O Estado não será responsabilizado, pois Norberto, apesar de ser agente público, não atuou nessa qualidade. Olha, usou até o termo da lei. Não atuou nessa qualidade. Sua conduta não pode, pois, ser imputada ao ente público. Pronto. Matamos esta questão da OAB, uma questão que foi abordada
a qualidade do agente público, a atuação do agente